sobre o preparo do produto para esterilização. Então, começa com a inspeção. O preparo, então, do PPS para esterilização, preparo do PPS para esterilização, inicia-se com a inspeção criteriosa da limpeza e da funcionalidade dos materiais. Tem o objetivo de garantir que o material esteja limpo, íntegro, funcional e seguro para uso. Então, são 4 pontos-chave. O objetivo da inspeção criteriosa para a esterilização é garantir que o produto, que o material esteja limpo, íntegro, funcional e seguro para uso. O que é uma etapa essencial, então, porque as falhas podem comprometer todo o processo de esterilização. O que é, então, a inspeção? A inspeção é o procedimento contínuo que se inicia no enxágue e continua durante as etapas de secagem e de preparo para esterilização ou desinfecção de alto nível. Então, a inspeção é o procedimento contínuo que se inicia no enxágue e continua durante as etapas de secagem e de preparo para esterilização ou desinfecção de alto nível. De novo, o que é a inspeção? É um procedimento contínuo que se inicia no enxágue e se estende durante as etapas de secagem e de preparo para esterilização ou desinfecção de alto nível. O que é a inspeção? É um procedimento contínuo que começa no enxágue e se estende e continua durante as etapas de secagem e de preparo para esterilização ou desinfecção de alto nível. O preparo, então, do PPS para esterilização começa com essa inspeção criteriosa da limpeza e da funcionalidade dos materiais. E aí o objetivo é garantir que o material esteja limpo, íntegro, funcional e seguro para utilização. O profissional executor deve estar treinado e extremamente alerta. Se detectar sujidade residual, corrigir as falhas da limpeza, é importante também buscar a causa raiz e precisa retornar ao início da etapa de limpeza. Então, se vê alguma sujeirinha residual, tem que corrigir essa falha de limpeza, buscar o que causou essa falha e precisa voltar no início da etapa de limpeza. A inspeção visual. Então, começa então com uma inspeção visual. A inspeção visual deve ser realizada a olho nu, com auxílio de lentes intensificadoras, estereoscópio e boroscópios para lúmens. Avalia o quê? A inspeção visual avalia a presença de sangue, secreções, resíduos orgânicos, avalia a integridade do material, se tem alguma rachadura ou algum desgaste, avalia a sujidade nas articulações, ranhuras e lúmens, avalia a secagem também. Segundo a RDC 15 de 2012 da Anvisa, a limpeza deve obrigatoriamente ser avaliada por inspeção visual. É importante realizar essa inspeção em local próprio. Essa desinfecção tem que ser feita pelo menos a cada troca de plantão e sempre que houver contaminação por limpeza ineficiente dos materiais nela dispostos. Esse local, de inspeção deve ter uma iluminação adequada, lentes intensificadoras de imagem, colaboradores com roupas privativas, gorros, luvas sem talco e máscaras. Tem que ser uma inspeção com tecnologia de ampliação de imagem. Então, a inspeção visual, voltando, deve ser realizada a olho nu e com auxílio de lentes intensificadoras. Deve ser realizada a olho nu e com auxílio de lentes intensificadoras. Boroscópios ali para lúmens, um estereoscópio também. E aí tem a inspeção com tecnologia de ampliação de imagem. Na realidade, a inspeção com tecnologia de ampliação de imagem já envolve esse uso de lupas, lentes intensificadoras, estereoscópios e os boroscópios para lúmens. Envolve, então, o uso de lupas, lentes intensificadoras, estereoscópios, boroscópios para lúmens. É indicada principalmente para materiais complexos, canulados ou articulados. Segundo a RDC 15 de 2012 da Anvisa, deve ser realizada como complemento da inspeção visual.
O esteroscópio é tipo um microscópio que vai complementar a inspeção visual dos materiais complexos. E ele é feito por testagem da amostragem. O boroscópio, ele complementa a inspeção visual dos materiais complexos. Também envolve o teste por amostragem e uma testagem por integridade dos instrumentais. Os testes químicos envolvem um monitoramento objetivo da limpeza. São utilizados quando a inspeção visual não é suficiente. Eles detectam resíduos invisíveis, então os testes químicos, eles detectam resíduos invisíveis como proteínas, hemoglobina, ATP em bioluminescência e biofilme. A Anvisa recomenda que a inspeção visual seja complementada por testes químicos quando indicado, porque, de novo, o teste químico ele é indicado, ele é utilizado quando a inspeção visual não é suficiente. Por quê? Porque ele detecta resíduos invisíveis, porque a inspeção visual é feita a olho nu, com o uso desses equipamentos mais tecnológicos de ampliação de imagem, né? Embora eles tenham todo esse equipamento de boroscópio, estereoscópio, lupa, o boroscópio ali envolvendo para lumens, né? Utilizados para materiais canulados ou com articulação, né? Articulados. Mas aí o teste químico ele vai detectar resíduos invisíveis que a gente não consegue ver por nenhum desses equipamentos, como as proteínas, hemoglobinas, ATP por bioluminescência e o biofilme. Então, a SOBEC reforça a importância do uso desses testes químicos na validação da limpeza e na garantia da qualidade. Como que é feito o teste de ATP? Primeiro, o ATP é o quê? Adenosina trifosfato, que é o mais usado. O teste ATP da adenosina trifosfato ele é o mais utilizado. Ele é o indicador de presença de células vivas de micro-organismos coletadas se esfregando um suave no material e mergulhando no teste químico, que reagindo emite luz. Olha que legal, então eu vou repetir. O teste ATP de adenosina trifosfato ele é um teste químico mais utilizado, indicado para verificar a presença de células vivas de micro-organismos. Então, ele é um indicador da presença de células vivas de micro-organismos coletada, e aí a coleta ou o teste é feito a partir do esfregaço de um suave no material, mergulha esse suave no teste químico, e aí quando acontece uma reação, emite luz. O resultado é medido em URL. O que é o URL? É um link do Google? Não, o URL significa unidades relativas de luz. O método APC é um método de contagem total de aeróbicos. Ele testa a carga microbiana. Então, enquanto o teste ATP ele vai verificar a presença de micro-organismos, de células vivas de micro-organismos, o teste APC, que é a contagem total de aeróbicos, ele vai testar a carga microbiana de aeróbicos. Então, o teste ATP, adenosina trifosfato, ele vai verificar a presença de células vivas de micro-organismos. Já o APC, que é a contagem total de aeróbicos, vai verificar a carga microbiana de aeróbicos, que cresce na presença de oxigênio, porque é aeróbico. Serve para avaliar motivos para aparecimento de manchas e ferrugens, encaminhar o instrumental para manutenção ou dar baixa em casos de encaixes não perfeitos, corroídos, desgastados ou funcionamento comprometido. As práticas recomendadas da SOBEC envolvem lâminas de tesouras ou qualquer outro instrumental cortante, tem que ser avaliado quanto à integridade do fio e efetividade do corte. Qual que é o material de teste no quesito, né, dessas lâminas de tesoura ou qualquer outro instrumental cortante para verificar a integridade do fio e a efetividade do corte? O material de teste é o papel de seda, microspring e a gaze número 18. Produtos têxteis, campos, aventais, compressas. O que seria o campo? O campo, se eu não me engano, campo vou até verificar na minha anotação. Não, tô confundindo com capote. Deleta. Capote é uma coisa, campo é outra. Então, campos, aventais, compressas, é importante inspecionar sujidade, manchas, rasgos ou furos,
após fazer a dobradura conforme o protocolo institucional. Isso tudo, toda essa inspeção tem uma relação com o paciente. Então, a inspeção tem uma relação com o paciente. Qual é a relação da inspeção com o paciente? É que toda essa inspeção, feita visualmente, com tecnologia de ampliação de imagem, com testes químicos, reduz risco de IRAS, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, evita falhas em procedimentos cirúrgicos e garante a qualidade e segurança do cuidado. Quais são as não conformidades comuns? Presença de sujidade residual, instrumentais danificados. Então, não conformidade comum é o quê? Presença de sujidade residual. Quando a gente tem uma montagem incorreta de caixas, umidade residual também, que é um processo que afetou a secagem, né? Instrumentais danificados, e tudo isso, a não conformidade comum, gera reprocessamento, notificação, ação corretiva e treinamento. É importante o monitoramento e a validação da limpeza, que envolve o controle de qualidade. Tudo isso em conformidade com as práticas recomendadas pela SOBEC e pela Anvisa. Isso inclui definição de protocolos da POP, tudo isso é o enfermeiro que faz. Registro dos resultados dos testes, treinamento da equipe, avaliação contínua também. Então, o monitoramento e a validação da limpeza envolve definição de protocolos da POP, registro dos resultados dos testes, treinamento da equipe e avaliação contínua. A Anvisa determina de forma obrigatória que a gente monitore sempre, né, a limpeza dos produtos e dos equipamentos. A SOBEC destaca que a validação dessa limpeza envolve a estrutura do CME, que é o Centro de Material e Esterilização, o processo de trabalho e a interpretação dos testes químicos. Agora nós vamos para o acondicionamento. Deixa eu ver se tem aqui nesse resumo. Então, vamos lá. O acondicionamento também é uma das práticas recomendadas pela SOBEC. O acondicionamento é o quê? Embalar. Acondicionamento é uma prática, uma etapa do processamento de produtos para a saúde. Então, é uma etapa do processamento em que os PPS são embalados adequadamente após limpeza, secagem e inspeção. Para quê? Para permitir a esterilização eficaz, manter a esterilidade até o uso e proteger o material contra a contaminação. Então, de novo, o acondicionamento é uma etapa do processo em que os PPS são embalados adequadamente após limpeza, secagem e inspeção, com o objetivo de permitir a esterilização eficaz, manter a esterilidade até o uso e proteger o material contra a contaminação. O acondicionamento envolve alguns tipos de embalagens, pela Anvisa e pela SOBEC. Então, o primeiro é o papel grau cirúrgico. O papel grau cirúrgico ele é muito utilizado no CME, permite penetração de vapor. O papel grau cirúrgico é muito utilizado no CME, permite a penetração de vapor e precisa do uso de uma seladora, necessita de uma seladora. Tá? Então, o papel grau cirúrgico ele é muito utilizado no CME, permite a penetração de vapor e envolve a necessidade do uso de uma seladora. Tem o SMS, que é o Spoonbolt Meltblown Spoonbolt. Spoonbolt Meltblown Spoonbolt. Não sei se eu tô falando certo, mas é isso aqui que tá escrito aqui. O SMS é um material não tecido, é tecido não tecido, TNT, tá? Tecido não tecido. Ele tem alta resistência, o uso é comum em campos e caixas. Então, é uma estrutura de não tecido multifacetada, estrutura de tecido de não tecido, tecido não tecido multifacetado, com alta resistência mecânica e eficiência hidrofóbica. Muito utilizado para envelopamento de caixas pesadas, uso comum em campos e caixas. De novo, SMS, Spoonbolt Meltblown Spoonbolt. É um material tecido não tecido, multifacetado, com alta resistência mecânica
e eficiência hidrofóbica, e uso muito utilizado aí em campos e caixas pesadas. O terceiro acondicionamento é o campo têxtil validado, tecido de algodão duplo, campos têxteis validados, tecido de algodão duplo, quando permitido. O tecido de algodão duplo, ele é reutilizável e deve seguir critérios rigorosos de processamento. Então, tecido de algodão duplo, quando permitido, ele é reutilizável e deve seguir critérios rigorosos de processamento. Aí o quarto é a caixa e o container rígido, caixas e containers rígidos. Então, por fim, a gente tem as caixas e containers rígidos. Containers são caixas metálicas com filtros, caixas e containers rígidos. Então, os containers são caixas metálicas com filtros, que têm alta proteção, usados em instrumentais cirúrgicos, caixas ou estojos metálicos perfurados. Então, as caixas e containers rígidos, eles devem ser obrigatoriamente perfurados na base e na tampa, contendo filtros internos ou necessitando de invólucro externo para garantir a integridade estéril. Outro ponto que a gente chama atenção aqui para o acondicionamento é o TNT. Segundo a SOBEC, o TNT não deve ser utilizado como embalagem para esterilização. Por que o TNT não deve ser utilizado como embalagem para esterilização? O TNT não pode ser utilizado para embalagem de esterilização porque ele não tem uma barreira microbiana confiável, não possui barreira microbiana confiável. Vou repetir isso 500 vezes. O TNT, ele não deve ser utilizado, segundo a SOBEC, como embalagem para esterilização, porque ele não tem barreira microbiana confiável, pode apresentar porosidade irregular, não garante manutenção de esterilidade e pode sofrer rupturas com facilidade. Então, segundo as normas vigentes da SOBEC e da Vigilância Sanitária, o TNT, o tecido não tecido comum, de uso geral, não deve ser utilizado como embalagem de esterilização, porque ele não possui laudo de barreira microbiana, apresenta uma porosidade irregular e rompe-se facilmente sob pressão. Ambas as etapas têm a finalidade, de que o acondicionamento e a embalagem, as duas etapas têm a finalidade de manter a esterilidade do artigo no que se refere ao uso almejado, a vida útil, a condição para transporte e armazenamento até o seu emprego, favorecendo uma transferência asséptica sem risco de contaminação. O empacotamento ou a embalagem, eles servem para quê? Bom, confirmada a limpeza, a funcionalidade e a integridade, os PPS são acondicionados e precisam ser embalados para garantir a manutenção da esterilidade até o usuário final. Desde a época em que os materiais hospitalares eram embalados em jornal e amarrados com barbante, isso há muito tempo atrás, que era totalmente fora de questão, né? Porque antes as pessoas não tinham o que a gente tem hoje, em termos de tecnologia e conhecimento hábil, com relação a todos esses materiais que eu mencionei, SMS, o tecido não tecido, né, do SMS, do Spoonbolt, o papel grau cirúrgico, campos têxteis, caixas e containers rígidos. Então, assim, agora, lá antigamente, o que eles usavam? Jornal, barbante para amarrar. Então, desde essa época, os invólucros para proteger o conteúdo esterilizado evoluíram muito. As funções primárias do sistema de barreira estéreo, que são embalagens. Então, o que é o sistema de barreira estéreo? São as embalagens. E quais são as funções de sistema de barreira estéreo das embalagens? Permitir a esterilização do conteúdo, mantê-lo esterilizado até que sejam utilizados e permitir a apresentação asséptica do material, protegendo-o de possíveis contaminações. O sistema de embalagem, ele combina o sistema de barreira estéreo, que é a embalagem, e a embalagem de proteção. Então, são várias embalagens, né? O sistema de barreira estéreo é a embalagem primária que previne a entrada de micro-organismos e permite a apresentação asséptica do produto no ponto de uso. Agora, a embalagem de proteção é o que vai em cima da barreira estéreo, que é a embalagem primária, que
envolve a embalagem primária é a embalagem de proteção. É um invólucro secundário cuja finalidade é proteger e prevenir danos ao sistema estéreo e seu conteúdo. Então, se vier uma mosquinha, pousar lá no material, fizer um cocôzinho, a embalagem de proteção vai proteger e a barreira estéreo, que é a embalagem primária, também vai prevenir a entrada de micro-organismos. Olha aqui, ó. Vou repetir novamente. O sistema de embalagem combina o sistema de barreira estéreo, que é a primeira embalagem, com a embalagem de proteção, que é a segunda embalagem. Então, tem a barreira estéreo e a barreira de proteção. O sistema de barreira estéreo é a embalagem primária que previne a entrada de micro-organismos e permite a apresentação asséptica do produto no ponto de uso. Vou repetir. O sistema de barreira estéreo é a embalagem primária que previne a entrada de micro-organismos e permite a apresentação asséptica do produto no ponto de uso. Agora, a embalagem de proteção é um invólucro secundário, é um invólucro de proteção suplementar. É um invólucro secundário cuja finalidade é proteger e prevenir danos ao sistema estéreo e seu conteúdo. Não é permitido o uso de sistema de barreira estéreo, embalagem de papel craft, de papel toalha, papel manilha, papel jornal e lâminas de alumínio, envelope de plástico transparente, quando não regulamentado junto à Anvisa. Por quê? Porque esses materiais não são destinados ao uso em equipamentos de esterilização, não apresentam garantias de barreira microbiana. O profissional pelo CME deve participar ativamente do processo de escolha do sistema de barreira estéreo e embalagem, compatibilizando sua escolha com os materiais e métodos de esterilização disponíveis nos estabelecimentos de assistência à saúde. Então, não pode utilizar papel craft, papel toalha, papel manilha, lâmina de alumínio e papel jornal. O que a gente vai utilizar? As embalagens para condicionamento, então papel grau cirúrgico, SMS, campos têxteis de algodão e caixas e containers rígidos. Então, um tipo de embalagem. O tecido de algodão é processável? Sim. Vapor sob pressão? Sim. Calor seco? Não. Óxido de etileno? Não. Plasma de peróxido de hidrogênio? Não. Vapor abaixo de temperatura de formaldeído? Também não. Um vidro refratário é processável? Sim. Vapor sob pressão? Sim, para líquidos. No calor seco? Também sim. Óxido de etileno? Não. Plasma de peróxido de hidrogênio? Não. E vapor abaixo de temperatura de formaldeído? Não. Tecido de algodão duplo é bastante utilizado por conta do seu custo-benefício e compatibilidade com o método de esterilização mais utilizado. Ele é composto de fibra 100% algodão cru ou mistura de poliéster produzido pelo entrelaçamento de fios de urdume, que são dispostos na direção longitudinal, e fios de trama, fios dispostos na direção transversal. Ele só pode ser reprocessado até no máximo 65 vezes. Então, de novo, os campos têxteis de algodão devem ser de tecido duplo, 100% algodão cru ou mesclado. São permitidos, porém, sob restrita validação, possuindo uma limitação de reprocessamento de, no máximo, 65 vezes. O vidro refratário ele deve suportar altas temperaturas, são indicados para esterilização de líquidos e óleos, podem ser utilizados em autoclaves, possui vários tamanhos e capacidade, pode ser reutilizável, só que a desvantagem é que tem um uso bastante restrito. A caixa metálica pode ser constituída por aço inox ou alumínio anodizado, estando disponíveis em vários tamanhos e devem obrigatoriamente ser perfuradas, sempre caixas e containers perfurados. O papel grau cirúrgico, combinado com filme plástico polipropileno, facilita a visualização do produto interno, tem uma boa relação custo-benefício, disponível em várias formas e tamanhos, é um indicador de processo impresso na embalagem. Ele é compatível com a maioria dos processos de esterilização, tem um fechamento hermético por selagem, não agride o ambiente, sendo biodegradável, não é recomendado para produtos de conformação complexa, grande ou pesado, precisa de proteção para embalar produtos perfuro-cortantes
Ele é incompatível com a esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio e calor seco. Então, o papel grau cirúrgico, ele permite a adequada penetração de vapor, muito utilizado no CME, necessita do uso de máquina seladora. Ele envolve a remoção do agente esterilizante e atua como uma barreira microbiana eficiente. Exige selagem térmica contínua e sem canais. O papel crepado, ele tem uma superfície encrespada em 2 sentidos, que permite seu estiramento e sua adaptação aos tipos e tamanhos dos itens a serem embalados. Não permite a termoselagem. O papel crepado, ele é biodegradável, tem uma baixa resistência mecânica, ele é compatível com a maioria dos processos de esterilização, papel crepado. O TIVEC, ele pode ser utilizado em processos de esterilização a baixa temperatura ou vapor com temperatura controlada entre 120 e 126 graus Celsius ou mais. Deixa eu ver se aqui tem o TIVEC. Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Então, tipos de embalagem: papel grau cirúrgico, SMS, tecido de algodão duplo, container rígido, TIVEC e o papel crepado. O TIVEC, ele pode ser utilizado em processos de esterilização a baixa temperatura, tem uma eficiência da barreira microbiana de 99%, uma alta resistência mecânica e o fechamento é hermético por selagem. O TIVEC, ele permite a visualização do conteúdo interno do produto, disponível em várias formas e tamanhos. Ele é um indicador de processo impresso na embalagem, só que ele tem um alto custo. Ele é compatível com a maioria dos processos de esterilização. O tecido não tecido, SMS, ele tem uma barreira microbiana eficaz, repelência a líquidos, alta resistência mecânica. O tecido não tecido, o SMS, é aquele que a gente falou que tem alta resistência mecânica, né, contra danos físicos, furos, rasgos, etc. E ele é maleável, tem ausência de memória. Então, o que significa isso? A gente dobra ele e ele não fica com aquele vinco. A confecção dos pacotes com esse material é trabalhosa. Tem uma dificuldade de verificação quanto à quebra da integridade da embalagem por perfurações e traumas. Pequenos furos são imperceptíveis a olho nu. O container rígido agora é considerado um sistema de barreira estéril, permanente por acondicionar os materiais cirúrgicos e os mantém esterilizados até o seu uso. Não está recomendada a utilização de outro tipo de embalagem dentro ou fora do container. A selagem agora. A selagem requer atenção e cuidados, como o controle da temperatura em selagem térmica. Orientação do fabricante deve ser seguida quanto à temperatura ideal para que a selagem seja efetiva, mas não se deve queimar a embalagem. A selagem térmica deve ter uma largura total de 6 mm, podendo ser simples, dupla e até tripla para o fechamento da embalagem. É proibida a selagem com fita adesiva de papel grau cirúrgico, pois ela pode se soltar durante o transporte. Deve ser livre de rugas ou falhas e deve ser feita de uma forma que permita a abertura asséptica do pacote. Como que é feita a identificação dos pacotes? Todo material embalado, mesmo os que são passíveis de visualização, devem ser devidamente identificados, com a descrição do conteúdo, com a data, com o lote. Então, descrição do conteúdo, data da esterilização e da validade, lote da carga, método de esterilização e o funcionário que realizou o pacote. O rótulo é um elemento essencial do sistema de rastreabilidade de PPS, processados no serviço de saúde. Deve se manter legível e afixado no sistema de barreira estéril durante a esterilização, o transporte, o armazenamento e a distribuição até o momento do uso. Então, o que tem que ter no rótulo? Descrição do conteúdo, lote, data da esterilização e da validade, método da esterilização e o funcionário que fez o pacote. O que é o cover bag? O cover bag é uma barreira secundária. É uma embalagem de proteção. Cover bag é uma embalagem de proteção extra ou terciária. Então, primeiro, a embalagem primária é de barreira estéril, né?
O sistema de barreira estéreo é a embalagem primária, que permite a penetração e o contato direto do agente esterilizante, garante uma barreira microbiana total e permite a abertura e a transferência asséptica, sem que ocorra a contaminação do conteúdo interno. A segunda embalagem, que é uma embalagem de proteção suplementar, é a barreira de proteção, tem uma função técnica de prevenir danos físicos, rasgos, furos ou sujidades na barreira estéreo primária. A gente ainda tem como uma proteção extra ou terciária o cover bag. O cover bag ele é contra poeira, contra umidade, contra rasgos, destinado ao transporte e armazenamento de produtos médicos na embalagem primária ou secundária que já foi esterilizada. Permite o manuseio com segurança de materiais pesados, como caixas cirúrgicas, prevenindo danos nas embalagens estéreis e com isso evitando o retrabalho, além de facilitar processos. Os PPS esterilizados têm que ser acondicionados em local limpo e seco sob a proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima. O armazenamento deve ser em prateleiras ou cestos aramados, sem empilhamento, de fácil identificação do material, com um mínimo de manuseio. Deve ter um transporte pela guarda e pela distribuição do material, deve ter um responsável, aliás, por guardar e distribuir esse material. As prateleiras têm que ser constituídas de material não poroso, tem que ter um prazo de validade muito bem estabelecido. Então, por exemplo, o papel grau cirúrgico, ele tem 6 meses no CME de validade, em outras unidades 4 meses. Papel crepado 30 dias, ou algodão 7 dias, o TIVEC 6 meses no CME, em outras unidades 4 meses. Quanto maior o tempo de vida de prateleira de um produto, maior é a exposição à ocorrência de eventos relacionados. A rastreabilidade é a capacidade de traçar o histórico do processamento do PPS e da sua utilização por meio de informações, pode ser manual ou por sistemas informatizados, e a rastreabilidade deve conter a data, o método e o nome do trabalhador responsável por cada etapa do processo, os dados de distribuição, paciente que utilizou o PPS, então tem que ter essa rastreabilidade. Todos os dados referentes ao processamento de PPS devem ser guardados de forma a garantir sua rastreabilidade em conformidade com o estabelecimento da legislação específica ou na ausência dessa legislação pelo prazo mínimo de 5 anos, para efeitos de inspeção sanitária.